Olá, internautas! Sejam todos bem-vindos ao canal Exploradores do Espaço e do Tempo. Meu nome é Ricardo Diniz, sou professor de Ciências Humanas. Vim guiá-los para uma misteriosa viagem no mundo da geografia e da história. Vamos iniciar a nossa videoaula. Segue a vinheta! Olá, internautas! A nossa aula de hoje, regiões política e geoeconômica do Brasil. A regionalização oficial do Brasil. O IBGE, o Instituto de Geografia Brasileira e Estatística, é o órgão responsável por regulamentar a questão geográfica no Brasil. As últimas mudanças que aconteceram no território nacional foram nas décadas de 70 do século XX e na década de 90. A década de 90, o território brasileiro teve sua última atualização regulamentando as regiões que as atuais regiões do território nacional hoje. Podemos observar que o Brasil possui 26 estados e um Distrito Federal. E é dividido em 5 regiões: região Sul, região Sudeste, região Centro-Oeste, região Nordeste e região Norte. E o Brasil possui 4 fusos horários: o fuso horário de Fernando de Noronha, o fuso horário da capital federal Brasília, o fuso horário do estado do Mato Grosso do Sul e do Amazonas, e Rondônia, e o fuso horário do Acre. Mas esses fusos horários possuem horários diferentes. Os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Rondônia possuem 1 hora a menos que a capital federal. Já o estado do Acre possui 2 horas a menos do que a capital federal. A primeira regionalização que aconteceu no território brasileiro foi na década de 40, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística resolveu organizar a questão do território brasileiro. Podemos levar em consideração essa organização foi logo após quando o Brasil se tornou uma república, em 1889. A regulamentação veio na década de 40. Naquele contexto foram criados estados para o território brasileiro e posteriormente outros estados que foram extintos, que não existem mais. Esse é um mapa do Brasil de 1940 e suas regiões, que anteriormente houve uma divisão. Nós podemos observar que é totalmente diferente do que é hoje. Os estados da região sul eram Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Os estados do centro do Brasil, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Os estados do leste, Espírito Santo, Bahia e Sergipe e Alagoas. Os estados do nordeste, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Os estados da região norte, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas e o atual território do Acre. Naquele contexto não existiam os estados de Rondônia, Amapá, Roraima, que vocês podem observar que não se encontram neste mapa. E o estado do Maranhão e de Piauí, atualmente hoje, ele se encontra na região nordeste. Naquela época, era na região norte do Brasil. Posteriormente, essa divisão, já em 1945, o IBGE fez uma subdivisão dos territórios brasileiros: região sul, o leste meridional, o leste setentrional, o nordeste oriental, o nordeste ocidental, a região centro-oeste e a região norte.
Aí vocês podem observar, a partir desse contexto, o Brasil já começou a modificar seu território, novamente. E o que aconteceu? Os territórios foram criados, posteriormente outros foram extintos, né? Existiu o estado da Guanabara, que se localiza onde é o atual, atual estado do Rio de Janeiro hoje. Ele foi extinto na década de 70. E houve a divisão do estado do Mato Grosso, criando-se o Mato Grosso do Sul, que a capital é Campo Grande hoje, e Cuiabá, sendo a capital do Mato Grosso. Em 1988, na década de 80, criou-se o estado do Tocantins, o estado de Rondônia, Amapá e Roraima. E o Brasil começou a administrar o arquipélago de Fernando de Noronha. Aí vocês já podem observar as mudanças que já estavam acontecendo no próprio território brasileiro. Esse é o atual mapa do Brasil. Aos estados, de acordo com a divisão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os estados da região sul. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo são os estados da região sudeste. Os estados da região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, e onde se encontra o Distrito Federal, Brasília, que é a capital do país. Os estados da região norte, nós podemos falar Tocantins, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá. E os estados da região nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e a Bahia. Esses são os estados da região nordeste do Brasil. Vocês podem observar a mudança que aconteceu desde quando o Brasil começou a organizar e o IBGE começou a organizar a questão do mapa das regiões brasileiras. A região norte do Brasil. A região norte do Brasil possui a maior região em extensão territorial, possui os estados do Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia. Possui sete estados e climas diferentes. Possui o clima equatorial e o clima tropical. Como eu falei para vocês, os estados de Rondônia possuem 1 hora a menos que a capital federal. O estado do Amazonas possui 1 hora a menos que a capital federal. O estado do Acre possui 1 hora a menos. E essa região norte é a maior extensão territorial do país, é a que é menos habitada, possui a menor população das regiões brasileiras. Região Nordeste. O Nordeste possui 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O clima predominante na região Nordeste, no litoral, é o tropical litorâneo. Em outras regiões, é o clima tropical de altitude e possui o clima semiárido. Região Centro-Oeste possui 3 estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, e onde se encontra o que? A capital federal do país, Brasília. Lá possui o clima tropical de altitude. Como eu já falei para vocês, nos estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso possui 1 hora a menos que a capital federal. A região Sudeste possui 4 estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Possui o clima tropical de altitude e tropical litorâneo. Podemos levar em consideração a região do país que possui o maior parque industrial do Brasil, é a região Sudeste. A região sul do Brasil possui 3 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O clima desses estados é o clima subtropical e podemos levar em considerações nas regiões serranas, quando as temperaturas estão baixas no inverno, às vezes costumam a nevar, mas nem sempre acontece isso. Às vezes, dependendo da questão climática, pode ocorrer neve na região sul em algumas localidades dessas regiões. Mas neva mais no estado de Santa Catarina, em algumas cidades, e no Rio Grande do Sul. A origem das regiões geoeconômicas, né?
As regiões geoeconômicas, o geógrafo Pedro Pinchas e Asif Nassib são geógrafos que caracterizaram e dividiu o Brasil por regiões geoeconômicas, né? Uma das questões eles formularam foi as questões física, o relevo, o clima, a vegetação e a questão histórica, e a questão do processo social. Isso fez a divisão das regiões geoeconômicas do país. Nós vamos ver. O Brasil possui a região geoeconômica Centro-Sul, região Amazônia Legal e região Nordeste. Podemos observar o estado de Minas Gerais. Por questões de vegetação e climática, o norte de Minas se encontra uma porção na região Nordeste geoeconômica e nas outras áreas a região predominante totalmente o que? O Centro-Sul. É o mesmo caso. Você pode olhar o estado de Goiás. Se encontra uma pequena porção na região da Amazônia Legal, o estado do Mato Grosso, o estado do Maranhão se encontra uma porção da na questão da sua vegetação, da própria vegetação existente naquela região, se encontra uma porção no Nordeste mesmo, geoeconômico, e na porção da Amazônia Legal. Uma coisa interessante, quando essas regiões foram feitas, desenvolvidas, principalmente a região norte, onde se fala, né, vamos falar mais na região amazônica, o Brasil construiu, fez incentivos fiscais, criou-se a Zona Franca de Manaus, que se localiza no estado do Amazonas, criou um polo industrial, podemos levar em consideração o desenvolvimento do agronegócio, a região se encontra os estados, como eu falei para vocês. Esses são os estados da região da Amazônia Legal. Região Nordeste, ela foi uma das principais regiões hoje do Brasil que vive do turismo e hoje recebe um grande incentivo para o seu desenvolvimento industrial. A região Nordeste do Brasil, de Nordeste, geopolítica, né? Geopolítica também podemos considerar e geoeconômica, né? Aí no caso nós estamos falando da questão geoeconômica, recebe um grande incentivo fiscal dos estados. Os estados que predominam a região Nordeste incentivam que possam levar a indústria para aquela localidade, possa desenvolver. Aí nós, como eu falei para vocês, o norte de Minas se encontra na região geoeconômica, na região Nordeste. Esse é o mapa, aqui ó, podemos observar Minas Gerais, onde eu falei para vocês. A região Centro-Sul é a região mais industrializada do país, possui portos, aeroportos, variados setores de serviços. Possui também, aí, como eu falei, a divisão econômica que eles fizeram para calcular. Fizeram também, você pode observar o Mato Grosso do Sul, na região geoeconômica, se localiza no centro-sul do Brasil, mas na região geopolítica se localiza na região centro-oeste. Esse é o mapa da região, mapa do centro-sul do Brasil, como eu expliquei para vocês. Essa é a referência da aula, onde eu estudei para poder desenvolver. E obrigado, gente, por assistir a videoaula. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre as regiões brasileiras. Preparados? Então vamos lá! O território brasileiro é extenso, o que propicia a diversidade natural e cultural do país. O país é atualmente dividido em 5 regiões, e cada uma delas é formada por unidades federativas que apresentam semelhanças em relação a aspectos naturais, econômicos e culturais. Diferenças no território. A superfície da Terra é constituída por diferentes espaços. As diferenças entre eles resultam de muitos fatores, que refletem o modo como os fenômenos naturais ocorrem e como as sociedades humanas ocupam e organizam espaço em cada parte do planeta.
Você já estudou que o território do Brasil é extenso e que isso favorece a diversidade que se manifesta nas paisagens e na população do país. Uma particularidade dessa diversidade brasileira é que certas características naturais e manifestações culturais só ocorrem ou se concentram em determinadas regiões do país. Divisões regionais. Para diferenciar espaços em um território e determinar limites entre eles, é necessário realizar estudos a fim de identificar aspectos ambientais, sociais e econômicos que os caracterizam. É com esse objetivo que um território é dividido em partes menores, chamadas de regiões. Transformações na regionalização oficial do Brasil. A grande extensão territorial do Brasil torna sua divisão em regiões muito importante para governar o país. Como a população e o território se modificam ao longo do tempo, as divisões regionais não poderiam permanecer iguais. As regionalizações feitas pelo IBGE, órgão oficialmente responsável por isso, passaram por várias alterações visando apresentar melhor a realidade regional do país. Os mapas representam as diferentes regionalizações do Brasil propostas pelo IBGE ao longo do tempo. Cada cor representa o conjunto de unidades federativas de uma região. Ao comparar esses mapas, é possível observar mudanças na divisão política do país. Perceba que as regionalizações são diferentes entre si. Nos anos de 1940, por exemplo, não existia a região Centro-Oeste. Nas regionalizações de 1950 e de 1960, por sua vez, alguns estados mudaram de região. O Rio de Janeiro, que era da região Sul na década de 1940, passou para a região Leste. Da mesma forma, Maranhão e Piauí, que faziam parte da região Norte nos anos de 1940, passaram a pertencer à região Nordeste. Desde 1970 está em vigor a regionalização que divide o país em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nessa regionalização, Sergipe e Bahia deixaram de ser parte da extinta região Leste para integrar o Nordeste e São Paulo deixou a região Sul para compor o Sudeste, com Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Depois de 1970, houve mudanças na divisão política e administrativa do país, como o desmembramento de parte do Mato Grosso para formar o Mato Grosso do Sul. A Constituição de 1988 promoveu outras alterações na divisão política e administrativa e consolidou a atual divisão regional oficial do Brasil, com base na regionalização de 1970. Outras regionalizações do Brasil. Além da regionalização definida pelo IBGE, existem outras, realizadas por pesquisadores e estudiosos. Em 1967, o geógrafo Pedro Geiger dividiu o Brasil em regiões geoeconômicas, levando em conta, sobretudo, critérios sociais e econômicos. Nela, o Brasil se divide em Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. O Nordeste se caracterizava por ter baixos níveis de desenvolvimento. Nas últimas décadas, no entanto, apresentou significativas melhorias no desenvolvimento social e econômico. Na Amazônia, as características naturais, como a presença de muitos rios e da floresta amazônica, influenciam a ocupação humana e a economia, marcada pelo extrativismo vegetal e mineral e pelas atividades agrícolas. O Centro-Sul é a região mais urbanizada e com economia mais desenvolvida. Porém, nela, a desigualdade social também é grande. Já na regionalização do geógrafo Milton Santos, de 1999, o Brasil é dividido nas regiões Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e Concentrada. Nessa proposta, o geógrafo considerou critérios como desenvolvimento econômico, as condições de infraestrutura e a produção de conhecimento. É na área delimitada pela região concentrada que esses aspectos estão mais desenvolvidos. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!